Salve, salve meu povo, professor Diogo Xavier na área. Hoje não é para uma aula, hoje é para a gente responder a prova de Sociologia da Guarda Municipal de João Pessoa. Meu povo, é o seguinte, eu vou ser bem direto no vídeo hoje porque eu acho que todo mundo está ansioso, inclusive a gente tem prazo, é até o dia 6 de março e tem duas questões que na minha opinião cabem recurso e por isso eu vou fazer esse vídeo para ser bem didático e explicar direitinho como aconteceu isso. Então você que está chegando aqui agora no canal, se inscreve, a gente tem vídeos de História e Sociologia para concursos de maneira geral. Então se você está chegando aqui agora, entre em contato com a gente, se inscreve no canal, deixa aquela curtida que é importante. Você que já é nosso inscrito, deixa aquela curtida, deixa aquele comentário. Se acertou muitas questões, deixa aqui no comentário também para a gente ver que o nosso canal ajudou. E você que quiser contribuir e ajudar, o Pix fica sempre na descrição. Beleza? Vamos direto, rapidinho para a gente matar. Vê só. Prova de Sociologia. 3 questões. Dessas 3 questões, eu vou ser muito sincero. Na minha opinião, a questão 23, sobre socialização, não cabe recurso. E aí eu vou dizer o seguinte, vejam só. A questão 23, ela vai falar sobre o processo de socialização que os seres humanos passam. Inclusive, eu fiz vídeo aqui no canal sobre isso. E eles falam exatamente sobre o processo que eu falei de socialização primária, que é a família. A nossa família é a socialização primária. Então, vejam só. Na minha opinião, a essa questão não cabe recurso e eu respeito quem quiser entrar. Eu vi alguns recursos, entendo, mas eu, como gosto de ser muito honesto, eu não entro porque eu acho que não cabe recurso nessa questão. Ele está falando sobre socialização primária. Ah, mas ele não fala sobre tudo. Mas não precisa falar sobre tudo. A questão é se tiver um erro. Tem erro? Na minha opinião, não. Então, a questão 23, ela fala sobre a socialização na família. Então, eu acredito que ela está redondinha, certinha. E aí, quem assistiu nossa aula, se ligou no que eu falei. Ó, o ser humano, ele precisa socializar. É necessário, nós só nos tornamos seres humanos em sociedade. Segundo, primeiro espaço de socialização é na família. É ali que nós aprendemos as primeiras coisas, as coisas básicas. E aí, parte, beleza. Questão 24. Aí já começa um problema. De 3, na minha opinião, eles erraram 2. De cara. Na minha opinião, a questão 24, ela está com o gabarito errado. A banca, ela pode trocar o gabarito ou anular a questão. Mas o que ela cobra, na minha opinião, está equivocado. Vamos lá. A questão 24, ela fala assim, eu vou ler para você entender o que o comando da questão está pedindo. Vamos lá. O sujeito pós-moderno, consequentemente, não tem uma identidade fixa, essencial ou permanente, por estar sujeito a formações e transformações contínuas em relação às formas em que os sistemas culturais o condicionam. Em outras palavras, o sujeito pós-moderno é definido historicamente e não mais biologicamente, porque o sujeito assume identidades diferentes em diferentes momentos, afetadas tanto pelos processos de socialização quanto de globalização dos meios de comunicação e informação. Marca alternativa. Então, esse é o texto de apoio. Comando da questão. Então, ele está falando sobre globalização, sobre muitas culturas, sobre isso. Marca alternativa em que o termo abaixo está relacionado com a fusão de elementos pertencentes a 2 ou mais culturas que se modificam mutuamente por meio das trocas culturais. Gente, o que é isso? Qual é o momento em que 2 ou mais culturas se modificam? O que acontece com isso? Qual é essa fusão de elementos? O que vai acontecer com isso? Gente, vamos lá. A questão aqui é que ele coloca o termo aculturação como gabarito. Gente, o problema é o seguinte. O termo aculturação, apesar de dentro da academia ele ser polissêmico, por que eu estou dizendo isso? Agora vamos para um debate sociológico mais profundo. Se a gente entra em Franz Boas, em Gilberto Freire, a gente até pode falar do processo de socialização como um processo múltiplo, como um processo de trocas culturais. Mas o termo aculturação, ele é utilizado pela nossa sociedade como um processo de imposição de uma cultura sobre a outra. Os autores que elaboraram o termo, inclusive, eles estavam no contexto do século XIX, num contexto onde existe o neocolonialismo, onde existe a imposição dos costumes europeus sobre as identidades africanas e asiáticas. Então, a aculturação, ela não tem a ver somente, ela não é um choque de cultura, um momento onde 2 culturas se misturam, mas um processo onde uma cultura ela se sobrepõe à outra. Entenderam isso, minha gente? Então, por isso, na minha opinião, no mínimo, a banca cobrou uma questão de duplo gabarito. Porque o multiculturalismo, ele também estaria correto. Então, multiculturalismo seria a questão correta.
Por quê? Porque ele está falando sobre o processo de choque cultural. Ele está falando sobre o processo de trocas culturais, de momento onde a cultura ela vai se misturar, onde você vai ter diversas culturas numa só. Então eu já dei vários exemplos. Quando eu dei a sociologia aqui, eu falei sobre vários exemplos. Então eu disse, por exemplo, quando a gente come um cuscuz, a gente está comendo uma comida que ela é africana, com traços árabes, que pega o milho que é da América Central e é formado de um jeito aqui, ganha um costume nordestino. Então, em uma comida você tem várias culturas. Isso é um exemplo. Isso é um multiculturalismo expresso em uma coisa específica aqui na nossa região. Então, eu acredito que essa questão ela pode ser anulada e por isso eu queria dizer, a gente tem recurso. Então, minha gente, se você quiser um recurso, entre em contato comigo na descrição que eu deixo aqui abaixo, certo? Aqui na descrição do vídeo tem o meu contato e você pode entrar em contato comigo para a gente fazer o recurso para essas duas questões. Entenderam isso? Então, na minha opinião, são duplo gabarito, pelo menos, mas eu acho que a banca pode invalidar a questão. Eu acho que isso também é cabível, certo? Porque a gente sabe que a banca ela pode mudar o gabarito ou anular a questão, tá certo? Aí vamos para 25, que na minha opinião é a questão mais absurda de todas. Vou ler novamente. Se analisarmos a estratificação social no Brasil, a maioria dos estudos nos aponta para a discussão acerca de fatores socioeconômicos. Em uma sociedade na qual a escravidão formou, vejam só, acerca de fatores socioeconômicos, a maioria dos estudos, certo? Em uma sociedade na qual a escravidão tomou posição de destaque durante tanto tempo, a primeira classificação é relativa ao trabalho, separando escravos e livres. Quando se fala em subir de nível social, isso significa subir para a classe dos privilegiados, que exercem influência na sociedade, a classe dos ricos. A propriedade, a riqueza eram fatores determinantes na escala social, mas não eram exclusivos. Isso porque, gente, ele está falando aqui um aspecto muito importante. Ele está dizendo, o dinheiro ele é crucial, mas ele não é tudo. Isso é que está dizendo o comando da questão. O dinheiro ele é crucial, quer dizer, você ter grana, ele é crucial, mas ele não é tudo. Aí qual é a questão que a banca deu como gabarito? Cresce o complexo de ser o brasileiro de raça inferior, que por muito tempo vai delinear a sociedade brasileira em formação, visibilizando o racismo estrutural. Esse foi o gabarito na banca, que na minha opinião está completamente equivocado. Gente, quando nós dizemos que o dinheiro ele é importante, mas não é tudo, a gente retoma Bourdieu. Pierre Bourdieu vai falar sobre o capital simbólico. O que é isso? Quando uma determinada classe social ela acessa determinados ambientes, produtos, culturas, costumes para se diferenciar da população. Então, é quando você usa uma roupa, uma bolsa de marca, da marca tal, aquela mais cara de todas, porque você quer que a pessoa olhe e saiba que aquilo é um hábito cultural. Frequentar um determinado restaurante, beber um vinho caro, saber ir numa orquestra ou qualquer coisa do tipo. Gente, isso é capital simbólico. É isso que Bourdieu fala. E é por isso que ele diz, o rico ele tenta se diferenciar do povão. Então, quando o rico ele diz assim, isso é música de pobre, eu não escuto brega, eu não escuto forró, eu tento me diferenciar dos demais. Então, está equivocado a questão dizer que isso tem a ver com o complexo de raça inferior. Quando nós falamos sobre raça inferior, nós podemos usar dois argumentos. O primeiro é o argumento que fala no período do neocolonialismo sobre a América ser um continente inferior em relação à Europa. Esse é o primeiro momento que a gente pode entender isso. Então ele é um inferior. Beleza, eu posso utilizar isso. Tem a ver com o comando da questão? Não. Segunda coisa, eu posso me utilizar do complexo de vira-latas que foi lá escrito por Nelson Rodrigues, quando o Brasil perde a Copa do Mundo em 1950, que existe uma autodepreciação por parte dos brasileiros acerca de si próprio. Tem a ver com o comando da questão está dizendo? Também não. E por último, ele fala sobre racismo estrutural. Na minha opinião, parece que o cara tentou empurrar um conceito que não tem nada a ver com o que ele está dizendo aí. E, gente, racismo estrutural é quando nós entendemos que o racismo ele não se refere apenas a um momento que você chama uma pessoa negra de macaco, por exemplo. Então, o cara é racista, ele chamou a pessoa negra de macaco. Gente, racismo não é só isso. Quando você tem, por exemplo,
A maioria da população carcerária brasileira é negra. A maioria dos juízes, a maioria dos desembargadores do Brasil são brancos. Quando nós temos um padrão de beleza branco, quando nós temos hábitos onde o branco é visto como inteligente e o negro é visto como burro, quando as piadas elas são feitas para depreciar a pessoa negra, tudo isso é racismo estrutural, quer dizer, está imbuído no nosso conceito. Vou utilizar um exemplo aqui para todos nós. O que é racismo estrutural, por exemplo? Você está na rua de noite e vê uma pessoa negra vindo na sua direção, você fica com medo, esconde a bolsa achando que ali tem um bandido. Ah, professor, eu faço isso de maneira inconsciente. Eu não quero ser racista, mas eu faço de maneira inconsciente. Isto é o quê? Isto é racismo estrutural. Isto é porque está colocado na nossa sociedade que o negro ele é mais propenso a ser ladrão. A gente poderia passar horas aqui discutindo isso, mas isso é racismo estrutural. A questão está dizendo isso? O enunciado da questão está elaborando sobre isso? Não. Então eles estão colocando um contexto que não tem nada a ver. Então, gente, é isso que eu queria passar para vocês. Um debate sociológico um pouco mais profundo, mas eu acho que ficou didático, ficou claro para vocês. Se você quiser recurso da questão, fala comigo, que a gente tem condições de fazer para você. Você tem até amanhã. Então, se você ver esse vídeo hoje ou amanhã, corre para falar comigo no WhatsApp, que está aqui na descrição, para a gente entrar com esse recurso com vocês. Beleza? Então, tamo junto. Forte abraço. Até a aprovação.